Talvez você esteja vivendo e passando por um momento de dor, de frustração, de rejeição, de mágoa. Pode até achar que esse é o teu fim, mas deixa eu te dizer uma verdade. Essa dor não veio para te destruir. Pelo contrário, ela veio para te tirar do lugar de estagnação que você está e te empurrar para o seu destino. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje, de uma vez por todas, você vai entender o motivo da dor que você tem passado e o porquê você precisa suportar essa dor. A gente tende a achar e a entender, a dor como castigo, mas na verdade a dor, ela é direção. Se você for olhar na Bíblia, diversas histórias, de homens e mulheres de Deus estão repletas de dores, de sofrimentos, mas aonde esses não tiveram o intuito de os destruir, pelo contrário, de os direcionar. José, por exemplo, só se tornou governador do Egito porque ele enfrentou a dor de ser vendido, pelos seus próprios irmãos. Davi só se tornou rei de Israel porque também ele teve que enfrentar a dor de ter sido rejeitado pelos seus parentes também, e também pelo seu pai. Moisés só se tornou o grande libertador da nação de Israel porque também ele teve que enfrentar a dor de ser rejeitado como salvador, como libertador dos seus próprios irmãos hebreus. Logo, a gente entende que a dor, ela não é castigo, pelo contrário. Quando nós olhamos para o agir de Deus, para como Deus age, nas nossas vidas e ao redor deste mundo, a gente entende que a dor nada mais é do que um empurrão de Deus para nos colocar no caminho daquilo que Ele tem para nós, quando as palavras não são mais suficientes para nos fazer caminhar. Então, sim, a gente, quando vê essas histórias, bíblicas e histórias até mesmo ao redor nosso, pessoas conhecidas nossas, a gente vai ver que sim, Deus comumente ele usa a dor para gerar em nós quebra de orgulho, realinhamento de coração. Deus usa a dor para provar em nós a nossa dependência dele. Deus, então, ele usa a dor como uma ferramenta para nos moldar, para nos lapidar, para também nos tornar aquilo que ele precisa que nós nos tornemos, para de fato tomarmos posse daquilo que já é nosso, daquilo que ele já determinou para nós. De repente você esteja passando por algum nível de dor, como nós falamos no início do vídeo, rejeição, sofrimento, e não esteja entendendo o porquê. E na verdade você não precisa entender, você precisa confiar e acreditar de que Deus está usando toda essa dor, toda essa situação e circunstância para te lapidar, para te moldar e te preparar para tudo aquilo que Ele já tem pronto para você. Você pode não estar entendendo, o que você está passando, mas Deus está sim trabalhando em seu favor, por você, para que sim, através dessa dor, através dessa situação, você se torne aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que ele deseja que você se torne, para que então, em se tornando, você alcance, você se aposse de tudo aquilo que ele já determinou te entregar. E aí a gente precisa entender, você precisa entender, é que de repente hoje você esteja clamando, orando, pedindo a Deus para te livrar desse momento de dor, mas consecutivamente, se Deus te livrasse hoje dessa dor, dessa situação que você esteja vivendo hoje, provavelmente Ele também estaria te livrando do propósito grandioso que Ele tem para você amanhã. Logo, que você precisa entender e aprender é que a dor que te machuca hoje é a experiência que vai te sustentar amanhã. E aí, quando eu falo essas coisas com você, você pode achar que, Paulinho, mas você não está na minha pele, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o quanto está doendo, quanto eu tenho chorado, como eu gostaria de que Deus me livrasse dessa situação, dessa dor. De fato, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o quanto está doendo. O que eu sei é que essa dor, ela tem um propósito. Nada que Deus faz na minha e na sua vida é em vão. E se Deus tem permitido com que você esteja passando esse momento, é porque Ele sabe que você dá conta
e ele espera que você amadureça através dessa. Eu falo isso com vocês, eu lembro de uma situação, né, uma experiência que eu vivi na minha própria vida. Há muitos anos atrás, cerca de uns 15 anos atrás, eu estava noivo de Deise, estava desempregado. Nós tínhamos data de casamento marcada, então eu dependia de um trabalho, de um emprego. E aí um amigo meu me indicou na empresa que ele trabalhava e eu fui lá, fiz os testes, né? Fiz a prova e depois teve teste prático, né? Era para soldador a vaga. Fiz o curso, aquela coisa toda. Entrei, passei nos testes todos, né? E eu já comemorando vitória, sabe, ali, porque afinal de contas era aquilo que eu precisava para me casar, né? Constituir família, era um sonho meu. Eu vim praticamente de uma família desestruturada. Meus pais se separaram cedo, eu era criança ainda e então cresci meio que nessa bagunça toda. O meu sonho sempre foi ter uma família, constituir família. Mas eu lembro que nessa experiência eu já tinha feito tudo, né? E passado nos testes todos e estava marcado, né, naquele dia, uma terça-feira nós passaremos pela médica, né, da empresa, faríamos a ambientação e na quarta-feira eu já estaria na minha primeira escala. E aí eu fui para a empresa e lá tinham outras pessoas de outras vagas também, no meio que a gente ia liberando, né, da médica e aguardando o restante da turma concluir a parte deles para que todos nós entrássemos para outra sala para fazermos a ambientação e depois liberarmos para no outro dia já estarmos na área trabalhando. Eu fui fazendo alguns conhecidos ali, conversando e num desses situações aconteceu de uma situação que o supervisor chegou, ele foi lá, entrou dentro do escritório, entrou um rapaz atrás dele que conhecia ele, que era de outra área, não era soldador, era operador de refratário. 5 minutos depois, esse supervisor volta no meio de todo mundo perguntando: quem é o Paulo? Aí eu levantei a mão, ele me chamou no canto e falou: Paulo, você me perdoa, confundiram, erraram aqui a sua vaga nem existia no processo, falaram que a sua vaga tinha, mas é porque o rapaz da vaga tá de férias e tal. Faz o seguinte, vai para casa e assim que surgir uma outra vaga, eu te coloco, eu te chamo no lugar. E eu confesso para vocês que eu praticamente empregado ali já, eu saí dali desempregado, sem saber o que fazer, sem saber como ia dar essa notícia a Deise, né, que era a minha noiva então, também ansiosa, sabe, na esperança, né, daquilo dar certo pra gente poder, sabe, dar o próximo passo. E eu saí dali muito frustrado, pessoal, com aquilo tudo. Eu confesso para vocês que eu amaldiçoei céus e terras porque eu não soube administrar aquilo. E aí o tempo passou, realmente eu perdi a vaga, não deu certo, o tempo passou e depois eu consegui trabalho em outra área, em outra empresa, né, na área industrial também. Mas depois de um bom tempo, eu ainda sem saber o porquê que Deus tinha permitido aquilo acontecer, me veio o conhecimento de que naquela mesma área havia tido, né, um ano depois, um acidente ali onde um rapaz havia perdido uma vida. No mesmo lugar que eu estaria trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu estaria fazendo. Entende? Então, quando a gente ouve essa história, a gente entende que, então, de fato, Deus, ele já está lá na frente. Ele já sabe do nosso futuro, Deus ele já sabe do seu futuro. Então certamente se o Senhor tem fechado uma porta aqui, se o Senhor, sabe, tem permitido você passar por algum nível de situação hoje aqui, é porque Ele está te livrando, é porque Ele está te preparando, é porque Ele está te lapidando, sabe, para algo maior que Ele tem lá na frente. Ah, mas eu não vejo, você não precisa ver, você tem que crer. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir também. Você precisa confiar de que Deus sabe o que está fazendo e Ele tem o melhor para você. E aí, de posse de toda essa experiência, eu quero compartilhar com você, como eu já disse aqui, é que a dor que você está passando hoje, a situação, sabe, pode ser uma perda, pode ser, né, aquilo que você julga um fracasso, né? Pode ser um momento de lágrimas. Esse momento, essa situação, essa circunstância não te define. Pelo contrário, isso te amadurece, entende? Essa situação não te define, mas te amadurece. Quero declarar algo sobre a sua vida aqui.
Aquilo que hoje, sabe, é lágrimas, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje é dor na sua vida, amanhã será vitória. Você crê nisso? Você acredita nisso que eu estou falando? Você toma posse dessa palavra? Se você toma posse, se você enxerga, se você recebe isso como uma verdade na sua vida, eu quero te desafiar a escrever aqui embaixo. A dor que eu estou passando hoje não me define, ela me prepara. Escreve isso aqui. Fazendo isso você está tomando posse de tudo isso que a gente está liberando aqui nesse vídeo para você. E você está se comprometendo com isso, né, dizendo para você mesmo, não, peraí, poxa, eu, né, Rafael, Ricardo, Paulo, Paula, né, Priscila, não sei qual é o seu nome, eu não sei, mas eu sei que se esse vídeo chegou até você é porque Deus quer falar ao seu coração. Essa dor não te define. Digita aqui embaixo, escreve isso aqui embaixo. Porque fazendo isso você está dizendo para você mesmo que esse momento, essa situação momentânea vai passar e você vai sair mais forte dessa circunstância, situação que você está enfrentando hoje. Assim como eu venci lá atrás, assim como eu, sabe, superei lá atrás, você também vai superar. E aí, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje, eu quero apenas te dar um direcionamento. Algo da parte de Deus para sua vida. O que eu quero que você grave no fundo do seu coração é o seguinte: apenas confie, porque Deus está usando essa dor, essa circunstância, essa situação para te moldar, para te preparar, para te levar mais longe do que você jamais viu, jamais pensou, jamais imaginou. Pois é isso que a Bíblia diz, né? Aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem ainda penetrou, se achegou aos nossos corações. São as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, essa palavra é para você. Essa dor que você está passando não tem outro sentido, não tem outro propósito a não ser de te preparar para te levar mais longe. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe, digita aí, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, eu vou mais longe em 2026, essa dor vai me levar mais longe. Foi assim na minha vida, e eu não tenho dúvidas de que será assim na sua vida, tá bom? Então é isso que eu tinha, né, aqui no coração para te entregar, né, da parte de Deus, para abençoar a sua vida. Já faço aqui votos de paz, prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like aqui, toca no botãozinho de gostei, toca na setinha, envia para quem você sabe que precisa ouvir essa palavra também, que de repente está desanimado, está desencorajado, porque as coisas não estão dando certas, né? Você pode ser a resposta de Deus para abençoar o coração dessa pessoa e levar esperança ao coração dela. Tá bom? Se você também ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pois fazendo isso você vai se juntar a nós, essa família de dentro para fora que está crescendo, né, buscando vida de Deus, fé e propósito. Pois é isso que nos levará mais longe ainda do que nós jamais imaginamos. Tá bom? Então, fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.